e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado ao que leu e que ouve as palavras dessa profecia e que guarda essas coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe do rei da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos seus pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo o que nos passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Para sentar aí, aleluia. Vamos falar um pouquinho desse livro, há várias revelações do Apocalipse, há vários estudos da escatologia dos finais do tempo, e aqui o estudioso bota como propósito desse livro, tem uma tríplice. A primeira, a carta às 7 igrejas do Apocalipse, revela que ocorria grave desvio do padrão bíblico e da verdade e retidão segundo o Novo Testamento. Em muitas igrejas da Ásia, João escreve da parte de Cristo para repreender e transgência e pecado dessas igrejas e chamar ao arrependimento e ao seu primeiro amor. 2. Tendo em vista a perseguição resultante do endeusamento do imperador, o livro do Apocalipse foi enviado à igreja para fortalecer e a firmeza de Jesus Cristo, encorajar os membros a ser vencedor até a morte. 3. Finalmente, foi escrito para dar aos crentes de todas as eras as expectativas divinas do ferro conflito entre eles e as forças conjuntas de Satanás. Nessa revelação do desfecho da história, o Apocalipse revela principalmente os eventos dos últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo, quando então Deus intervirá nesse mundo e vindicará os seus santos, derramando sua ira sobre o reino de Satanás, e isso a seguisse a segunda vinda de Cristo. Nessa época, esse imperador, cujo tem sobrenome Domiciano, ele perseguiu fortemente a igreja, exigiu que todos os súditos chamassem de Senhor e Deus. Mas, sem dúvida, o decreto do imperador originou entre eles para descunhar e adorar ele. Mas os grandes fiéis que confessou Jesus travou uma guerra muito árdua entre o ano ali da província romana de 81 a 96 depois de Cristo, onde muitos cristãos morreram, e esse imperador Domiciano, ele perseguia mesmo com vara de ferro e matava mesmo. E isso só foi cessado quando a morte dele veio, e entrou o imperador Nerva, onde
os imperadores simpatizavam com os cristãos, e trouxe João de novo, que estava exilado na ilha de Pátimo, para ter uma morte mais tranquila, onde, durante esse imperador Nero, tranquilizou um pouquinho a vida dos cristãos. A visão panorâmica do Apocalipse, segundo estudiosos, a mensagem profética desse livro flui através de figuras e simbolismo dramático. O Apocalipse ele trabalha muito em cima de figuras e simbolismo, retratando a consumação de toda a mensagem bíblica de redenção. Coloca em destaque o papel de Cristo como cordeiro digno, que foi morto lá no capítulo 5, e virá com a ira de julgar o mundo e expurgar da iniquidade, como está no capítulo 6 adiante. E as figuras simbólicas salientes desse livro são o dragão, que simboliza aqui o Satanás, e a besta que sai do mar, e o bar, que simbolizam aqui nações, povos, né? Trabalha em cima de figuras, em cima de simbolismo. E a besta que simboliza o anticristo. E a besta que sai da terra é o falso profeta, que vai unificar, vai ter a única religião. E reivindicará a sucessão, né? Muitas dispensação, estar alerta, findado na palavra. Vivemos tempos caóticos. Já podemos ver na situação climática, ventos que a gente não via aqui, a gente está vendo ventos aqui. Tufões que a gente não via no Brasil, a gente está vendo. Deus está falando totalmente através da natureza. Deus está trabalhando em nosso coração, a violência aumentando, o amor de muitos se esfriando. Você vê muitos homicídios dentro da família, pai matando os filhos, filho se revoltando contra pais e matando pais. Então a gente vê os sinais muito nítidos. A aprovação caótica desse mundo está muito grande. Então a igreja tem que estar forte, tem que estar firmada na rocha em Cristo. E o Apocalipse vem alertando sobre isso. E outras figuras simbólicas, né? A besta que sai da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, é o centro de engano e poderio satânico. O centro, a Babilônia é o centro de engano. A prostituição, o poderio de engano satânico, onde engana muitas mentes que estão dispersas, muitas mentes que estão vagando no mundo, mentes vazias, mentes que não querem saber de Cristo, mentes que não querem saber da palavra. E quando eu falo em mente, é mente daqueles que frequentam a casa do Senhor. O submeter de Satanás está adentrando dentro do templo de adoração e desviando a conduta de muitos de nós. E aqueles que tem que estar, a gente tem que estar o quê? É findado na rocha, vigilante com a palavra. Porque o submeter de Satanás, se ele vai ao céu, foi ao céu para acusar Jó, ele não entra dentro de um templo de adoração, entra e procura aqueles que estão dentro do culto racional, disperso, que estão aí com o celular ligado em coisas que não tem nada a ver com o culto, que estão aí conversando, que estão aí não prestando atenção na aula, na escola dominical, principalmente. Então ele entra e faz ruaça na mente, na mentória da pessoa, no psíquico da pessoa, no pré-consciente, trabalha no pré-consciente, no consciente. E muitos pensam que vir para a casa do Senhor está guardado, mas a gente vem para a casa do Senhor para quê? Cultuar, adorar e aprender a palavra.